Bom, mais um desafio de código de Python e agora algo mais prático, algo que você consegue usar no dia a dia, né? Um programinha que você usa no dia a dia, basicamente. Que no caso seria o simulador de gorjeta, seria algo muito interessante para, por exemplo, um bar, alguma coisa assim, né? E eu estou no Idle aqui mesmo, enquanto não tiver necessidade de usar Visual, Microsoft Dev, enfim, vou continuar no Idle. E beleza, qual que é a ideia desse programa? O que você tem que fazer aqui? Bom, printar, né, que você está dando introdução ao usuário, ele vai ter que entrar com alguns inputs. E esses inputs, eles vão ser para você, primeiro, entrar com o valor da conta, né, o valor da conta total. Você vai ter que adicionar o número de pessoas, a porcentagem da gorjeta que você quer, 10, 12, 15, 20%, e aí pegar todos esses dados e dividir o pagamento, quanto que ficaria para cada um, né? Vai ficar 9 no Pix para cada um, 15, 20, enfim. Essa é a ideia. Bom, então eu já falei, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para o usuário é qual que é o valor da conta. Mas primeiro eu vou dar a introdução ao programinha, né? Então eu vou printar aqui uma introdução, no caso um bem-vindo. Calculadora, né? Talvez poderia ser também. Bom, beleza, printei aqui a introdução, tudo normal. Agora qual é a ideia? Eu criar uma variável. A ideia de criar uma variável é para fazer o armazenamento dos dados. Então eu quero fazer o armazenamento dos dados, qual que foi o valor total da conta para poder operar eles matematicamente depois. Então eu vou criar uma variável, eu vou colocar um nome grande, mas é só para lembrar. Porque qual que é a ideia de você colocar um nome bem descritivo para uma variável? Quando você for revisitar essa variável, quando você for revisitar o código depois, você sabe o que que significa, o que que é. Então, às vezes é meio trabalhoso escrever o nome inteiro da variável, mas tem a parte boa, que no caso seria essa, né? Você poder revisitar o código, o valor total da conta. Bom, como eu falei, no caso eu vou pedir um input, porém o valor total da conta ele é um número, né? Ele é um número, ele vai ter que ser operado matematicamente. Porém, o valor da conta, às vezes, ó, ele pode vir tipo 12,50, né? Pode vir 12,75, sempre número quebrado. Então, já que é número quebrado, eu vou usar o float, que seria para números quebrados, digamos assim. Então, bom, vou usar o float, porque eu vou ter que operar ele matematicamente, e vou fazer o request do input aqui pro usuário, no caso. E vou perguntar qual que é o valor da conta. Eu fecho um parênteses aqui, o quotation do input, e fecho o parênteses do float ali atrás também. Tem que fechar os dois. Bom, beleza. Agora que eu já tenho essa variável definida, eu quero saber a porcentagem da gorjeta. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escrever o nome inteiro, porque se alguma hora eu vou revisitar esse código, eu vou entender totalmente o que ele significa. Porque se eu colocar, por exemplo, x, y e z nas variáveis, cara, vai ser difícil de entender, né? Bom, porcentagem é alguma coisa também quebrada, geralmente. Claro, é difícil alguém dar 12,75%, mas vai que. Então, nesse vai que, você tem que considerar que pode acontecer. Então, float input de novo. Ficou uma frase bem longa, né? Mas não tem problema não. Bom, mesma ideia, fecha o quotation, fecha o float, beleza. Bom, tem mais uma variável que é a quantidade de pessoas, isso também pode variar, porém aqui vai ter uma coisa diferente. Só a quantidade de pessoas mesmo? Essa variável, ela é inteira, porque eu nunca vi, tipo, 7 pessoas e meia num bar, por exemplo. Então vai ser sempre integer. E aí depois você pode abrir o request do input também. Fecha o quotation, fecha o integer. Beleza, agora eu tenho
Em termos de armazenamento de variáveis, eu já tenho todas elas. Então eu vou até separar em outro bloco para ficar melhor. Porque aqui eu tenho basicamente, eu poderia até separar aqui também, ó. Vou separar aqui, porque eu consigo definir o que é o que. Aqui eu tenho o bem-vindo, né, do programa, que é só mesmo a explicação. E aqui eu tenho as variáveis de armazenamento aqui, basicamente, e eu vou operar elas, né, agora. Agora só preciso fazer conta, basicamente. Se eu rodar o programa, ele vai perguntar os números, mas não vai me printar nada. Então agora eu vou fazer a parte matemática. Bom, qual que é a ideia? Eu quero saber o valor da gorjeta, né? Então eu vou criar uma nova variável, vai chamar valor gorjeta. Porque eu vou ter que operar matematicamente isso. Então vamos lá. Eu vou pegar o valor total da conta, que o usuário já me deu ali atrás, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100. Eu vou explicar porque eu vou dividir por 100. E depois eu vou multiplicar, mas é melhor eu escrever primeiro aqui essa linha. E depois eu vou multiplicar pela porcentagem da gorjeta. Beleza. Vou explicar matematicamente essa linha. Bom, eu criei uma variável nova chamada valor gorjeta. Ela não existia aqui em cima, mas já que eu vou começar a operar matematicamente, eu separei os blocos. E aí o que eu vou fazer? O valor total da conta, que é essa parte aqui, o usuário entrou para mim aqui com, por exemplo, 100 reais. Beleza, 100 reais. Fazer com esse valor fica mais fácil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100. Quando eu dividir 100 reais por 100, vai dar 1, certo? É um exemplo, tá? Podia ser 150 e dividir por 100 dá 1,50, ou 200 dividir por 100 dá 2 reais. Mas eu tenho que ter essa ideia que vai dar 1, ou vai dar 2, enfim, whatever informação ele entrar para mim. E depois eu vou multiplicar pela porcentagem da gorjeta. E aí o que acontece? Ele vai entrar para mim com a porcentagem da gorjeta aqui. Qual a porcentagem da gorjeta você gostaria de atribuir? Eu vou até dar um exemplo aqui nessa própria linha, por exemplo, 10, 12, 10, 12 ou 15. Eu vou até dar esse exemplo aqui, 10, 12 ou 15, aqui. Então ele vai entrar com esse número para mim. Então vamos pensar matematicamente que eu peguei o valor total da conta que deu 100 reais, eu dividi por 100 deu 1 real, e eu multipliquei pela porcentagem da gorjeta que ele escreveu 10. Ou seja, se você parar para pensar, é 10% esse 10 que ele entrou, entendeu? Porque se você divide por 100 e depois multiplica, você vai ter a porcentagem. Então essa é a ideia que eu quero, ele vai ter que entrar com esses números, 10, 12, 15, 20. Ele não vai entrar com 1%, porque se ele entrasse com 10%, seria bem difícil ia dificultar muito o código, porque teria que separar esse porcento, e o porcento, esse símbolo de porcento, ele ia acabar teria que virar um string, porque se ele virasse um operador, existe uma função no Python que é o remain of, tipo, você divide, enfim, não quero entrar em detalhes, vai confundir, então eu não quero que ele entre com porcento, eu quero que ele entre só com o número da gorjeta, né? Então, se você, logicamente, analisar isso daí, vai dar certo. Essa é a lógica para isso. Beleza. Agora eu vou calcular uma variável que vai ser o valor da gorjeta por pessoa. Bom, o valor da gorjeta por pessoa é a nova variável. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da gorjeta que eu fiz ali em cima. E eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Ok, o valor da gorjeta por pessoa, que é a nova variável, foi esse resultado que eu peguei aqui em cima. E aí eu dividi pela quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas, o usuário me entrou aqui com um inteiro, né? Um número inteiro. Então, muito tranquilo, porque se aqui em cima, por exemplo, deu que a gorjeta ela vai ser 5, por exemplo, e a quantidade de pessoas ela é 5, então eu vou dividir essa gorjeta total e vai dar 1 para cada um, né? Então, tudo tranquilo. Bom, agora eu vou criar uma nova variável chamada valor final da conta. Valor total da conta mais valor da gorjeta. Bom, essa nova variável, o valor final da conta, vai ser o valor total da conta, que aqui deu 100 no exemplo que a gente deu,
deu 100, mais o valor da gorjeta, que foi aqui em cima, né? Então, por exemplo, deu 100 a conta, mais 15 de gorjeta, 115. Bom, tudo certo por enquanto. E aí a última operação matemática. Que é o grande objetivo desse código, o valor final da conta por pessoa depois da gorjeta com a variável de número de pessoas que estão no bar, por exemplo. Então, o valor final da conta dividido pela quantidade de pessoas. Ok. Bom, aqui eu tenho todas as minhas operações, basicamente, e é legal você ir fazendo variável por variável, bem discriminada, porque você não se perde tão fácil, entendeu? Você vai fazendo uma camada de cada vez e vai chegando. Agora eu só preciso printar o valor e testar para ver se está funcionando. Então vamos lá, printar. Cada pessoa deve pagar, vírgula, para entrar com outra, para printar minha variável agora, né? E o que sobrou, o meu resultado que eu quero, a última variável aqui que eu printei, que eu escrevi, né? Então, que eu vou escrever ela inteira aqui. Cuidado com a sensibilidade de caracteres. Se tá tudo minúsculo, tem que escrever tudo minúsculo, senão o computador não consegue ler. Se tem uma letra maiúscula, já muda tudo. Bom, é para estar certo agora. Eu vou dar run aqui. Run module. Ok. Bem-vindo à calculadora, ao calculador de gorjetas. Qual foi o valor total da conta? Eu vou testar um número fácil para conseguir ficar fácil para ver se está funcionando direitinho. Então eu vou colocar R$100 aqui. Qual a porcentagem de gorjeta você gostaria de atribuir? 10, 12 ou 15? Vou colocar 10 também, para ficar 110, né? E ficar mais fácil. Quantas pessoas vão dividir a conta? Eu vou colocar também 10 pessoas, né? Então ficou 11 para cada um, tá certo. Porque 110 dividido por 10 é 11, né? Agora eu vou testar numa situação mais de verdade, né? Coisas que realmente acontecem. O valor total da conta, vou colocar 257, valor meio quebrado. Qual a porcentagem de gorjeta você gostaria de atribuir? Vou colocar 17%. E quantas pessoas dividir a conta? Vou colocar 13 pessoas, número difícil de calcular. Ó, cada pessoa deve pagar 23 e 13. Nessas situações é mais legal esse código, nas situações reais. Então, basicamente é isso. Sensitividade de caracteres, variáveis bem discriminadas, essa é a ideia.